Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, tem uma galera aqui, uma galerão. Então é legal que é um impacto. Quanto mais merda eu falar, mais gente fica sabendo. E eu vi que não tem ninguém bêbado, né? Tem alguém sóbrio aí? Pode levantar a mão? A galera olha. Não, você não tá sóbrio. Não, eu tô. Então vai. Talvez isso prejudique, inclusive, o andamento, né? Porque a gente não vai falar o mesmo idioma, mas vou tentar. Pessoal, é o seguinte, essa palestra, essa ideia aqui, eu fiz essa proposta porque apareceu aí na minha mão no trabalho, né? Eu trabalho na Trend Micro, na parte de pesquisa lá. E a gente viu uma infecção, né? Apareceu esse sample aí na nossa mão para olhar, e era um rootkit, né? Eu fiquei muito feliz, assim, né? Quem foi infectado não ficou feliz, mas eu fiquei feliz disso ter caído assim na minha mão, porque foi a primeira vez que eu vi um negócio, um rootkit rolando, né? Tipo que a gente chama in the wild, né? Que está rolando aí, tal, a galera está usando. Eu não sei o quanto está usando. Eu vou falar assim para quem não conhece o conceito de rootkit, mas a principal função dele é não ser descoberto. Então é por isso que a gente não acha muitos rootkits, ninguém acha muitos rootkits assim. E a galera fica normalmente achando que não tem nada, né? Essa é a função dele, né? Que o administrador do sistema acha que não tem nada. Mas nesse caso aí, quem foi infectado, né? Quem foi onado aí com esse rootkit, começou a desconfiar, porque um monte de coisa não dava certo já há muito tempo, né, e coisas que eram internas apareciam fora da empresa, enfim. Aí são detalhes aí do coitado em si, que não dá para falar, mas de qualquer forma eu fiquei interessado na ameaça em si, né, em como aquilo funcionava, né, como é que seria um rootkit hoje. Tem um monte de código, tem um monte de coisa aberta, tem um monte de estudo de rootkit de vários níveis, né, de vários níveis que ele consegue se esconder. E esse daqui, uma galera, depois que eu publiquei uma coisinha sobre ele, aqui eu vou usar o artigo que eu escrevi, porque eu já tinha escrito mesmo, mas tem mais umas coisinhas assim que eu guardei para falar na palestra. Mas uma galera falou assim, putz, mas esse é um rootkit, é ruim ele é mal feito, né? A opinião de pessoas que eu acho que fazem rootkits, assim, né? E eu falei, não, legal, mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, ele cumpriu a função, seja lá quão bem feito ou mal feito é. Se alguém aqui já analisou malware brasileiro? Uma galera, né? Já tem umas mãozinhas aí. Alguém já fez? Outra mãozinha, tem um lá atrás. Não, mas é assim, se você olhar, você vai ver que a qualidade de código, às vezes, realmente é bem zoado, assim, é bem fraco, é um VB6, uns bagulho, sabe, que é zoado. Mas funciona em alguns casos, né, na maioria dos casos. Então, eu vou mais por aí, eu gosto de analisar o que funciona, entendeu? E o que está rolando, né, no que está acontecendo, a infecção. Bom, aqui um pouquinho de mim, como eu falei, eu trabalho lá na Trend. Tenho alguns... Sou entusiasta aí de software livre e tal, isso nunca me deu R$1, mas eu continuo insistindo que isso é uma coisa boa para fazer. E aí eu fico lá perdendo tempo, lá tomando esporro, que eu não trabalho para fazer essas paradas, e fico lá no GitHub fazendo uns negocinhos. Estudo, né? Gosto bastante da área de engenharia reversa. Sei que tem uma galera aqui também que curte, acho bem maneiro, assim. Gosto de malware também, né? E gosto de viver, olha que legal. Porque para fazer todo o resto você precisa estar vivo. É um requisito. Bom. E aí, o mente binária também tem, é verdade, obrigado pela lembrança. Tem um projeto pessoal, assim, pessoal que eu digo porque não tem a ver com a Trend Micro, mas ainda é na área, né? Que é o Mente Binária, um site.com.br, onde eu coloco os artigos lá. E lá sim, onde eu posso falar qualquer tipo de merda. Eu não aceito comentários nos posts, então é impossível você dizer que é merda publicamente. Você pode dizer nas suas redes sociais, eu até retuito. Mas lá não dá para zoar, entendeu? Porque não aceita comentário. É fantástico. Bom, entrando aí no assunto, né, a agenda que eu separei, e depois eu fui fazendo os slides e montando o que eu queria mostrar ali no shell e tal, do rootkit,
e eu vi que não vai funcionar a agenda, mas é essa aqui. Uma introdução sobre rootkits em geral, e aí eu vou falar do Ring 3, que é o caso desse, né? O Embryon, que é um nome, tá? Esse nome não fui eu que dei, foi o cara que fez, né? O rootkit que deu esse nome, o que ajudou a popularidade, né? Por causa do joguinho do Pokémon. O Embryon, para quem não sabe, informação muito importante, é uma evolução do Eevee, um Pokémon. É muito importante. Como esse cara está sendo visto, na verdade, o que eu falo está sendo visto porque, na realidade, a gente viu um. Né? E é muito difícil reunir informações que detecte isso em outros casos e tal. Lutar contra rootkit é basicamente, na minha opinião, assim, pessoal, né? Talvez a Trend Micro tenha uma resposta oficial diferente disso. Mas, na minha opinião pessoal, é uma tarefa que cabe muito aos defensores dos próprios sistemas. Lutar para que não seja infectado. E também para detectar, enfim, tudo, né? Ou aceita o destino e deixa rolar. Né? Tipo o Elliot lá, leave me here, aí o cara deixa lá. Falar um pouquinho do LD Preload, que é o jeito que ele funciona. Análises. Eu recebi um feedback do autor do rootkit, que eu achei maneiro. Né? O cara falou, pô, então, isso aí é bem meu. Eu falei, pô, legal, velho. Parabéns. Funciona mesmo, eu vi. E aí, como é que ele faz? Como é que a gente faria para bypassar esses hooks, né, da libc? Aqui tem uma história também fantástica. Assim, fiquei um tempão fazendo negócio e depois eu vi que não precisava fazer nada. E aí uma sugestão, né, de defender aí contra esse tipo de... Defender, nesse caso é Linux, porque esse rootkit é para Linux. Mas talvez as sugestões funcionem para outros sistemas também. O grande lance é que, como o rootkit ele é algo bem profundo, digamos assim, né, no sistema, ele fica bem preso, claro, à plataforma. Né? Então, eu acho que as técnicas que esse cara usou aqui para construir esse rootkit, para deixar ele dessa forma, não dá para fazer um paralelo assim diretamente um para um com o Windows, na maioria dos casos. Então, quem faz rootkit para Windows provavelmente usa outras coisas. Mas vamos lá. Só para eu ter uma ideia aqui, porque eu sei que o termo é conhecido, né, rootkit, mas tem alguém que não sabe o que é? Pode levantar a mão, por favor, só para eu ter uma ideia? Uma pessoa, duas. Então acabou a palestra, vocês já estão ligados. Obrigado. Eu vou falar porque tem duas pessoas, né? Obrigado por virem. Senão eu não falaria essa parte e a palestra ia ter que ficar, tipo, 10 minutos a menos. Basicamente, ele tem esse nome, né? Kit porque é um kit. Né? Normalmente não é uma ferramentinha só, não é um arquivinho só. Ele tem vários apoios, vários arquivos de configuração, uma porrada de coisa. Né? E root, ele vai dar um acesso, a ideia é que ele dê um acesso ao root, um acesso de root, né? No caso de Windows, um acesso de administrador, ou até de system, que é um pouquinho mais aí que administrador, reza a lenda, eu não sei explicar isso, mas é o que eu ouço. Como eu falei antes, ele tem a primeira função, né? A principal função dele, isso foi legal, eu aprendi a ler naquele livro dos rootkits do reverendo Bill, não sei o que lá. Tem um livro... Rootkit Arsenal, é isso. Quem falou? É isso aí. Maneiríssimo, ele explica lá, ele dá uma visão teórica do que é rootkit e tal, não sei o que, bem legal. A ideia é que ele se mantenha stealth, né? Se mantenha oculto. Então, assim, o que é se manter oculto? A gente sabe que o malware, em geral, também tenta se manter oculto. E nesse livro, até esse reverendo Bill aí, ele fala que rootkit não é malware, é diferente. É que ele tem uma paixão, né, por rootkit. Assim, ele faz um monte, então ele gosta. Mas ele não quer criminalizar o negócio. E é bem interessante. Primeiro que, na minha humilde opinião, para criar um rootkit, é necessário ter um conhecimento razoável ali do sistema, dos internos, de como o sistema funciona. Para criar um rootkit legal, né, que funcione e fique stealth. Então, assim, não é do nada, acordei, fiz um rootkit aqui em 5 minutos. Precisa de teste, tem um monte de coisa e tal. Hoje, para Windows, por exemplo, se você vai trabalhar um rootkit em nível de kernel, você precisa que o módulo que vai ser inserido no kernel do... Quer dizer, não é módulo, né? Como o Windows chama de driver, né? Que vai ser inserido lá no kernel, seja assinado, então tem que bypassar algumas coisas. Então é cada vez mais difícil. Esse problema não é um problema fácil de... Né? O problema de criar um rootkit não é um problema fácil de resolver. Então, basicamente é isso. Um cara que fica stealth, e claro, se ele está oculto lá,
ele tem uma função, né? A primária é ficar oculto para que não seja descoberto nunca, né? E a segunda parte, ele tem que, normalmente ele abre uma backdoor, ele dá um acesso, abre de alguma forma para que o autor, né, ou quem colocou o rootkit possa entrar nessa máquina quando ele quiser, quando ele precisar. Então são essas duas premissas aí. Acho que tem mais, mas essas duas formam a base, né? E depois a gente entra... por que eu coloquei o título de Ring 3, né? Ou a gente poderia também usar a palavra userland, como eu botei ali no slide, que é basicamente os sistemas operacionais. Isso está desde aqueles livros de OS antigo e tal. Só que eu saiba, bom, são anéis de proteção, né? Então são áreas aí onde alguns programas do próprio sistema operacional ficam, né? Como o kernel, por exemplo, que não deixa de ser um programa, né? E são divididos assim por categoria. No caso do kernel, né, normalmente a gente vê tanto o Windows quanto o Linux, talvez BSD, não sei, mas ele fica no que a gente chamaria de kernel land, seria a área ali do kernel, ou ring 0, né, esse anel 0. O anel 0 seria o anel mais interno ali, né, onde os programas que estão rodando no anel 1, por exemplo, não conseguem interferir, né, existe uma proteção. Então, e aí tem o 0, 1, 2, 3, não sei se tem mais, mas esses 4 anéis, né, formariam o básico aí de uma proposta para o design de sistemas operacionais. E o que acontece hoje é que tanto os sistemas operacionais modernos utilizam basicamente 2, o 0 e o 3. O 3 é onde ficam os programas do usuário, o userland mesmo, biblioteca e tal, tudo de boa, né? Tudo que é usado aí no dia a dia do SO. E no 0, o kernel e os drivers ou módulos, no caso do Linux, né, que você insere lá, que utilizam, que precisam trabalhar em kernel land para falar diretamente com o hardware, né? E aí tem várias abstrações, aí, camadas e formas dessa conversa entre, porque obviamente o ring 3 e o que está em ring 3 conversa com o que está em ring 0, senão não teria como funcionar, né? E na prática, isso como funciona, se a gente mostrar aqui, esse aqui vai? Vai? Não vai? Esse aqui rola, brother? Não, se rola usar esse aqui, ó, para eu poder... Alô? Tal? Dá para diminuir? Foi? Beleza. Obrigado. Na prática, eu preparei um shellzinho aqui, só para fazer a conexão disso, para quem nunca olhou. Se você tem aqui tem um programa aqui, ó que bom. Não, esse é um programa que soma, Tereza. Ele já me assustou aqui, deu um frio no coração, foda isso. Esse carinha aqui, por exemplo, é um programa simples, né? O código dele ele soma um argumento com o outro. Mas para uma operação de cálculo não é necessário entrar em ring 0. Mas para uma operação, por exemplo, que é o simples escrever esse carinha aqui na tela, esse número 4, né, esse texto que foi escrito aqui, já houve uma chamada, só para falar do conceito de ring 3, ring 0 que eu falava antes, né, já houve uma chamada ao kernel para que isso acontecesse, certo? Se tem um programinha no Linux que chama L-Trace, que ele é library trace, né? Ele te dá um relatório do que esse programa chamou, né? Das bibliotecas, as funções de biblioteca que esse cara chamou. Aqui a gente ainda está em ring 3. Estou passando por isso para explicar o conceito, né? Esse programa ele é um programa escrito em C, então ele vai ter a dependência. Essa máquina está com um rootkit. Ele está dando um monte de zoeira aqui. Ok. Mas ele tem a dependência da libc, uma biblioteca também em ring 3, também em userland, certo? Então ele chamou as funções dessa biblioteca. Chamou 2 vezes ali a str2l, que transforma string para long. No caso eu não usei inteiro, mas deveria. Foi erro meu, tudo bem. E chamou a printf ali. Essas funções por si só, falando da printf, né, que é que efetivamente, quer dizer,
que começou o processo de escrever o negócio na tela, ela não fez exatamente a escrita na tela efetivamente, não foi a printf, né? Porque ela também é uma função de biblioteca, e eu falei que esse tipo de operação acontece em Ring 0, em kernel-land, né? E para isso tem um outro programinha, que é o strace. Ele é até mais famoso, porque ele já vai... O L3 faz isso também, acho que é a opção "-s" maiúsculo. Mas aqui ele já olha as syscalls, né, as chamadas de sistema que o programa fez. Você vê que a parte do cálculo, do str, to, elo, não está mais ali, porque aquilo não é uma operação Ring 0. É uma operação Ring 3. Já a parte de escrita, é aquele último ali, ó, foi chamada awrite, né, que efetivamente escreveu. Awrite, no caso, recebe 3... Não sei porque 3 argumentos, mas não lembro, mas enfim. O primeiro ali é onde vai ser escrito, que é a saída padrão, número 1zinho, stdout. O próprio texto a ser escrito e o outro eu não lembro. Mas, e o retorno ali, 2, dizendo que 2 bytes foram escritos na tela. Ou seja, quem efetivamente escreveu foi o kernel. Essa operação ela passa transparente, porque o que acontece? Existe uma instrução, né, uma construção assembly especial para o Linux, né, e para o Windows tem a dele, lá, as formas dele, mas que fazem com que o kernel escute. Né, ele pode ser chamado, ele está lá em Ring 0, ele pode ser chamado por uma syscall, por isso tem esse nome, syscall, chamada de sistema, né, e ao chamar ele responde, né, e ele só entrega o resultado e também efetivamente escreve na tela. Isso daí só para setar, porque assim, escrever na tela, você imagina o quanto difícil seria. Você precisa falar, me corrijam se eu estiver errado, eu não sou especialista nessa parte, mas com o driver da placa de vídeo, sabe? Do monitor de vídeo, sei lá como é que isso funciona, quem vai falar isso daí. Mas tem um driver, né, da placa de vídeo, aquela coisa toda, que é aquele conceito que o Windows nos ensinou muito bem, porque nunca tinha driver, você tinha que achar na internet. Tá? Hoje em dia isso já melhorou, mas o driver é necessário, né? E o driver é uma coisinha Ring 0, é uma coisinha que roda em kernel-land, né? Então, se você fosse escrever a sua printf, talvez você tivesse que considerar todas as placas de vídeo disponíveis no mercado para o seu printf funcionar, né? Para isso, você escreve um printf, alguém, né, algum santo sentou a bunda, escreveu a libc inteira, toda a printf lá para você e tal, e depois ela vai chamar o kernel, e o kernel vai chamar o driver, o fabricante gentilmente escreve o driver e tudo funciona. Ou não. Né? Mas a ideia é que funcione assim. Então, é só para ter ideia desse nível de abstração. Beleza aí? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Eu sei que isso é o iniciozinho só, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Bom, depois tem uma outra coisinha. Tá. E aí falando por que esse cara é Ring 3. Então, por que é um rootkit Ring 3, então? É um rootkit que não é Ring 0. Entendeu? Né? Boa, né, velho? Não é boa essa? Porque ele não é mesmo. Ele é Ring 3. Ele funciona todo em userland. Ou seja, todas as suas operações são feitas em userland. Não é necessário instalar nenhum driver, nenhum módulo. Até antes da palestra, alguém, agora não lembro quem foi, me perguntou assim, pô, aquele negócio de assinar certificado digital, né, assinar o driver antes de colocar, de exigir. Ou no caso do Linux, muita gente recompila o kernel de forma ao kernel não aceitar mais módulos. Então tudo no kernel vira tipo estático, assim, né? Ele não aceita mais módulos em runtime. Então você basicamente blindou o kernel contra rootkits de Ring 0, porque não vai dar para inserir um módulo. Mas um rootkit Ring 3 funciona, não tem nada a ver. Ele funciona todo em Ring 3. Qual a desvantagem de um rootkit Ring 3? Ele está mais exposto do que o Ring 0. Né? Um pouquinho, assim, porque ele está mais no userland, talvez, dependendo de quão desconfiado e talvez quão experiente o administrador de sistema seja, ele possa identificar esse cara com mais facilidade. Ou não. Esse aqui tem umas técnicas bem legais de se esconder, que eu vou falar já já. Legal. A primeira coisa na qual ele se baseia é uma coisa chamada hook de função. Hook de função é isso aqui, ó. Eu estava passando tudo isso para o slide, mas eu achei que eu já tinha feito. Então, vamos usar o que está feito. Ó, esse aqui é um programinha, só o conceito de hooking, né? Esse rootkit é extremamente baseado nesse conceito. Esse aí é um programinha
bobo, né? Um programinha que tá legal aí para enxergar? Não? Foi? Valeu. Um programinha bobo, né, que imprime... que eu estou declarando uma função printf. Por que eu estou fazendo isso? A ideia do hook é, quando um programa qualquer que está rodando no sistema chamar uma função de sistema, nesse caso aqui é um hook de biblioteca, né? Então é ring 3. Chamar uma função da biblioteca, hookar significa colocar a sua função no meio para que ela receba esse pedido. Ou seja, o cara chamou printf. Printf você passa um texto normalmente, né, para imprimir, tem um format string lá, mas enfim, você passa uma porra lá. O cara que tem a intenção de hooker, de pegar esse argumento que você passou para essa função, ele coloca uma função com o mesmo nome, ele substitui o endereço nessa função, aí tem várias técnicas de fazer isso, aqui eu vou falar de uma, que é a que o Ambrium usa. Ele substitui o endereço dessa função em memória para aquele programa que vai chamá-la, colocando a dele, né? Uma das técnicas é usar o mesmo nome, mas aí também tem várias. Com a dele. Uma vez feito isso, quando o programa chamar printf, na verdade vai cair na função que o atacante escreveu, que essa aqui é uma simulada, né? Um atacante escreveria assim, botei esse simulado assim, e embaixo eu chamei a puts porque eu não posso chamar printf, senão eu caio na minha própria hookada de novo. O jeito que eu fiz foi assim, e está errado. Por isso que eu não faço rootkit, quem faz é o cara que faz certo. E aí, eu trato da visão do atacante, eu trato esse resultado, né, eu trato esse argumento que foi passado para printf, o que o programa achou que estava passando para a printf original, a printf saudável, né? Isso serve para qualquer função, tá, gente? Estou usando a printf como exemplo. E aí eu trato o que ele passou, faço qualquer modificação que eu queira ou não, né, e depois eu chamo a printf original, para o cara não perceber. Se a printf não funcionar, ele vai saber que está alguma coisa errada, né? Então, normalmente, o que os rootkits fazem? O rootkit é um arquivo também, né? Ele tem que estar em algum lugar fisicamente no disco, correto? Então, vou até falar um de homenagem aqui, não sei se ele está aqui, mas tem um criador de rootkit aqui, mas ele está aqui no evento, que fazia que começava com o nome de todos os arquivos de configuração do rootkit, né? Começava, eu não vou falar o nick, mas começava com C. Né? Todos os arquivos de configuração, digamos assim, casa. Né? Então, o binário do rootkit era casa, binário. A configuração era casa, conf. Coisas assim. Todos os arquivos. E aí, na printf, né? nessa printf hookada, que teste era feito ali? O que vocês acham? Que tipo de teste era feito ali para rolar o tratamento do que o binário, sei lá, qualquer binário chamou, né? Que modificação ele fazia antes de devolver o resultado da printf original? Quem chuta aí? Ou quem sabe? Melhor, né? Mandar para outro lugar? Não. Fazer outra parada. Envio e-mail? Não. Seria legal, né? Só um minutinho. Hã? Aham. Exatamente. Foi você, né? Viu? Como é que a gente descobre? Exatamente. Ele checava se o que foi passado como argumento para printf, que é o texto que vai ser escrito na tela, né, começava com casa. Se começasse com casa, ele não imprimia. Qual era o resultado disso? O ls do Linux usa printf? Usa, né? É que tem assim, printf tem uma família. Então, assim, sei lá, se vem alguém e fala, não, ele usa vprintf. Foda-se, velho, eu tô falando... É uma palestra só para... Mas deve usar. Enfim, ele usa alguma porra que imprime na tela, né? Porque você dá ls, coisas acontecem. Se ele usa printf e o ls imprime lá todo aquele textão, é uma listagem do diretório, né? Os arquivos que tem lá. Se essa printf que ele chamou está testando se começa com casa, e só vai imprimir se não começar com casa, quando o cara dá um ls, o arquivo do rootkit, ou os arquivos, não aparecem. Concordam? Então, essa é a ideia de hook, né? Isso funciona tanto em ring 0 quanto... No ring 0 ele vai hoocar a write, que é a função que de fato escreve. No ring 3 é hookado printf, puts, ou é puts, né? Mas puts é mais brasileiro.
vai hoocar as outras. Então, nesse caso aqui, eu escrevi uma bibliotequinha que eu chamei de hook.c, está aqui o nome dela, né? Que é um printf que antes, ele não faz nenhuma modificação maliciosa, só para efeitos didáticos aqui, obviamente. Ele só imprime que a printf foi hookada, um texto, e depois imprime o que de fato foi recebido, né? Então, o que acontece? Ao compilar, e aqui eu fiz questão de usar esse artigo, porque quem tiver mais interesse pode seguir, e ele é tipo assim, faz isso, vamos fazer isso, dá para ir fazendo no teu ambiente igual, sabe? E aí você vai entendendo melhor, se você nunca fez. Ele é um tutorialzinho mesmo, né? Ali eu compilei essa hook.so como uma biblioteca, certo? Que tem uma única função exportada, chamada printf, certo? Legal. E aí eu só estou conferindo, né, que ele é uma biblioteca que também depende da libc e por aí vai. Ela também usa a libc. Aí agora entra um outro conceito que aí é muito específico do Linux. Na verdade, quem é responsável por isso é a galera da glibc, se eu não me engano. Não é do GNU libc e tal, que é usado em outros lugares, não só no Linux. Mas é uma galera zoada, assim. É boa, né? Mas é difícil de conversar com eles. Aí é muito específico do Linux. O que acontece? O Linux ele tem uma feature que, obviamente, os criadores de rootkits adoraram, né? Chamada LD Preload. Esse LD... Acorda aí, velho. Acorda aí, pô. Esse LD... É justamente o loader, né? É o loader do Linux, né? E ele tem essa feature aí que, cara, a galera fala... Ô, tô dormindo ali. Essa feature faz o seguinte. Aí depois, tá com a máquina rootada em casa, dormiu no bagulho, tá ligado? Então, beleza. Essa feature aí, ele permite que uma biblioteca... o programa ele depende, aqui, ó, esse olá, né? Ele depende de várias bibliotecas. Nesse caso, ele é escrito em C. Esse é um olázinho que faz olá todo mundo, tudo bem, sei lá. Ele é escrito em C. Ele depende de basicamente uma biblioteca, que é a libc. A outra ali são as virtuais do Linux, né? E o LD Linux, aquela última lá de baixo, é o próprio loader de binários ELF do Linux. Essas bibliotecas vão ser carregadas quando esse binário for chamado, né, em tempo de execução. Claro que é libc, ela já vai estar em memória, né, não vai precisar carregar ela, alguém já carregou. Mas beleza. Esse recurso LD Preload do Linux, ele faz com que qualquer biblioteca que você informar, é uma variável de ambiente do Linux, né, e tem um outro método que eu vou explicar agora, que é o que o Ambrium usa, mas o método mais comum é uma variável de ambiente, que diz o seguinte: qualquer biblioteca, caminho de biblioteca que você informar nessa variável de ambiente, eu vou carregá-la primeiro para esse binário. Para qualquer binário, na verdade, se você definir para todo o ambiente, né, do shell ali. Eu vou carregá-la na frente de todo mundo, e ela vai ter a prioridade. Então, o que acontece? Se eu coloco uma função chamada printf numa biblioteca e uso esse recurso para carregar primeiro, o programa, quando chamar printf, vai cair na minha. Não vai cair na da libc. Aí que está a merda, né? Isso é uma feature. E adivinhe, sabe como é que desabilita isso? Não dá. Não dá. Por isso que eu falei com o pessoal da GLibc... Hã? Recompila o kernel, aí, fazer o patch na mão, né? Na verdade, não é o kernel. Quem faz isso é o LD Linux. Dá para alterar o código da LD Linux e recompilar. Agora eu vou te dar um desafio. Challenge. Para o fim de semana. Tu já tentou recompilar alguma coisa do projeto GNU? Da Free Software Foundation, assim. Brother, a glibc. Assim, tenta só recompilar a glibc. Você vai ter uma noite de aventura fantástica. Velho. É muito chato, velho. Porque os caras fazem, tipo, sei lá, velho. É muito difícil, entendeu? Só eles compilam essa porra. E beleza. A gente usa, é fantástico o projeto, mas, porra, tem que ser um deles, entendeu? Então, é foda. Aí, assim, não dá. Mas beleza. Depois eu dei tem uma gambiarra aí, mas vamos lá. Então, ali na linha 6,
né? O que eu estou fazendo ali? Primeiro eu executei o programa de uma forma normal. Esse é lá um Hello World, tá? Ele só tem um printf. Eu não mostrei o código dele não, né? Mas é um printf. Aqui, ó. Beleza? Eu compilei e rodei ele normal, e ele imprimiu a string que está no fonte dele, olá, mundo do bem. Na linha 6, eu usei essa variável LD preload, que vai ser lida pelo loader, que é aquele LD Linux, beleza? Colocando nessa variável o caminho da minha biblioteca, que é aquela hook.so que eu mostrei o código anteriormente, né? E aí executei o olá. E ali, o resultado esperado, né? Isso funciona, eu não seria louco de tentar fazer isso aqui ao vivo, porque é óbvio que não iria funcionar, né? Não faz sentido nenhum funcionar, porque, eu não sei, o Nelson diz que é energia, né? A galera, quando vai alguém assim, vai dar um enter, todo mundo faz assim, e aí emana um bagulho que não rola. E uma vez a variável não setada, né, eu dei ali o onset na LD preload, isso voltaria ao normal. Então, ok, até aí o lance de carregar isso com variável de ambiente. Legal. Uma outra, a feature do Linux, né, o pessoal da glibc e tal, é tão legal que eles falam assim, não, mas tem outra forma também. Né, que aí você fala, é só impedir, só ficar checando as variáveis de ambiente. Porque a variável de ambiente tem que estar lá e tal, não sei o quê. Só ficar checando isso. Não, tem outra forma. Como é que é? Você cria um arquivinho que tem que ter esse nome, tc ld.so.preload, tem que ter esse nome. Isso está no source, no fonte do bagulho lá. Eu tenho até o fonte dele aqui, cadê? Você acha que eu não fui lá ver? Olha aqui. Eu não entendi o comentado já. Não, velho, é foda. Aqui, built-in, os underline pra caralho, vários underline. Enfim, né? Ele lê... não está aqui a parte que eu queria, mas tudo bem. Ele lê exatamente um arquivo com esse nome, tc.ld.so.preload. Dentro desse arquivo, se você colocar o caminho de biblioteca, da biblioteca que você quer carregar, quando qualquer binário do sistema for executado, todos os binários, é system-wide a parada, ele vai carregar isso primeiro e essa biblioteca vai ter prioridade por cima das outras. É só uma outra forma. Variável de ambiente, colocando o path na variável de ambiente ou colocando o path num arquivo de configuração. Você escolhe, né? Legal. Foi o que eu fiz ali na linha 12, né? Eu tirei a variável de ambiente, coloquei no arquivo de configuração, rodei de novo o programa Oi, de novo apareceu lá a parte provando que isso daí foi tratado pela função hookada da minha biblioteca e não da printf original. E esse Hello World eu não sei o que está fazendo aí, porque não era isso, era Olá Mundo. Mas beleza. Então, unindo essas duas técnicas, né, o hooking de funções, que eu expliquei, colocar uma função no meio, hook é tipo gancho, né, em inglês, anzol, sei lá. E a técnica do LD Preload, o que esse nosso amigo fez foi uma biblioteca, né, chamada Embryon.so, certo? Faz sentido, né? Aonde ele pegou... Paciente o cara, velho. Paciente. Esse foi foda. Ele pegou, tipo assim, eu não contei todas para ver se era uma por uma, mas olha quantas são, ó. O que esse malandro fez? Quanto tempo eu tenho? Tem alguém? Tá dando 40, quase 45. Isso significa que não tem mais tempo? Não, eu tenho mais uma hora? Ok, suficiente para não... Beleza. Essas são as bibliotecas, as funções que esse cara hookou, ou seja, que ele tratou, né? Essa é a lista delas aqui, ó. Tudo da libc, né? execve, fake, function, file size, fopen, fstat. O cara escreveu uma por uma, reescreveu, né? E aí depois ele chama... Então a biblioteca dele, aquela minha hook.c tem uma função hookada, que é a printf. Ele colocou várias, tá? E hookou todas, em todas ele tratou para ver se você estava tentando listar, por exemplo, o conteúdo dos arquivos, né? Listar os arquivos do rootkit e tudo mais, né? E fez mais. Ó, socket. Sabe por que ele chegou nessa... Essa unfuck aqui não é do Hook, não, tá errado. Mas é dele mesmo. Tá a unlink, ó. Tem que tirar isso do site da trend, velho. A unlink é a que remove o arquivo, sabe? Tipo assim, você não consegue apagar o arquivo do maluco.
O maluco é muito louco. Eu achei bem legal. Para quem está acostumado com rootkit, é bobeira, é o básico, mas eu achei legal. No caso da Socket, eu achei legal que ele fez o seguinte: quando você capturava, ele hookou também, ele não hookou só a glibc, ele hookou a libpcap. Conhece a libpcap? Biblioteca de captura de tráfego, que geral usa, o TCP-dump usa, o Snoop usa, sei lá, todo mundo usa. Não, o Snoop não é o cachorrinho, não, é o sniffer do... Tem tipo o TCP-dump de outro lugar aí. Ele hookou para o seguinte: se você capturar o tráfego, como ele fala, ele tem uma backdoor, né? E ele fala ele recebe conexões em certas portas aleatórias, claro, porque o cara não é besta. Aleatória é definido pela configuração do rootkit, que ele tem um arquivo de configuração. É muito legal. Qualquer captura de tráfego naquela porta, como ele hooka a libpcap também, as funções da libpcap que criam o pacote, que capturam o tráfego, não vai para o seu pcap. Então, o administrador lá, malandro e tal, não sei o quê, vou pegar pela rede, TCP-dump, vou ver o que está passando aqui, né? Porque deve ter alguém conectado nessa máquina aqui, na porta, sei lá, 30.000. E o pcap, esses pacotes da porta 30.000 não vão para o pcap, porque a libpcap também está hookada. Então, o cara atuou aí do lado na rede, do lado da escrita, o maluco mandou bem. Hookou também, vou falar mais para frente um pouquinho, mas hookou também a libpan, que é a Pluggable Authentication Model do Linux, né? Que é basicamente quem faz a autenticação de usuário. Para quê? Se você conectar com o usuário do rootkit, tem um usuário, né? Ele libera a conexão, você autentica com o usuário do rootkit, sem ser um usuário válido, né, no Linux. E se você olhar lá no etc PSWD, no arquivo etc PSWD, não tem um usuário que é autenticado do rootkit. O usuário do rootkit é definido por quem instala. Vamos chamar de, sei lá, H2HC, o nome do usuário. Na hora de instalar o rootkit, você define que o nome do usuário vai ser esse, tem uma senha também, né? E a partir desse momento, você loga via SSH, ele hookou a libpan. Então, em qualquer coisa que fale com a libpan, sabe, um Apache falando com a libpan, o SSH, qualquer merda, vai autenticar. E no etc PSWD não tem nada. Esse usuário não existe, no etc shadows, o usuário não existe. Tipo assim, por isso que é foda de achar o rootkit, né, velho? O maluco não quer ser achado. É claro isso. Bom, eu já comecei a falar do Umbreon, né? E aqui tem uma bela foto desse Pokémon. O cara realmente usou esse... Inclusive a shell dele está aqui, ó. Quando você loga no sistema, com o usuário do rootkit, é isso que aparece. O Umbreon em ASCII, né? E os processos que estão rodando, o GUID e tal. Ele cria um GUID específico, um UID, né? Um User ID específico, randômico, né? E permite que o carinha coloque lá. Agora, no processo de instalação dele, né, como é que ele é feito? Como é que ele é, de fato, colocado em funcionamento? É muito legal, assim. Primeiro que o cara entra por qualquer falha num sistema X, sei lá, Web, o Apache, Joomla, aqueles bagulho que nego entra mesmo, e ona tudo. WordPress, essas porra aí. Uma vez que o cara ganha uma shell em Scala, e tem que ter root, né, para fazer isso, para definir uma variável de ambiente. Eu não sei exatamente, mas para criar aquele arquivo, por exemplo, em etc e tal, você precisa ser tipo root, né? Em geral. Mas, então, assim, é uma ameaça de pós-comprometimento, né? Eu falei isso porque, assim, quando eu coloquei isso na internet, que eu falei desse rootkit, veio uma galera falando assim, isso é besteira. O Linux não pega... Porque o pessoal estava achando que eu estava falando de vírus para Linux, assim, entendeu? Que os Linux lá, o cara tem lá um laptop positivo, com Ubuntu, e acha que é ele que eu queria falar com ele. Aí ele falou, não, o Linux eu não posso ver uma página e cair um rootkit aqui dentro. Mas, cara, rootkit não é feito para isso. É uma ferramenta de... Como é que chama? Permanência lá, aquela porra do... Persistência. Persistência. Você já unou tudo, já escalou, agora instala o rootkit lá para você ficar com acesso para sempre. Ou até o cara se formatar, sei lá. Então, é importante entender que isso não é um problema do Linux, entendeu? Isso é um problema que os caras que fazem rootkit sabem mais que a gente. Como é que faz as porra e aí a gente se ferra. Né? Não é... Porra. Bom, aí o processo de instalação dele está aqui.
eu consegui o script que tá filmando, né? Caralho. Essa câmera não vai liberar. Ah, então beleza. Tá filmando pra nada. Lógico. Só para gastar o cartão. Tá bom. Não, agora já foi. Já. Esqueci dessa parte. Mas beleza. É porque senão ia ter só o que estava no já. Não, deixa eu parar de falar, senão vai piorar meu lado. Mas vamos lá. Esse script aqui, que eu achei aí no Linux, ele parece ser o que instala o rootkit. Parece. Né? Um scriptzinho em bash, ou seja, ele é para ser usado, né, supostamente, por quem vai colocar o rootkit na máquina, naquele momento. Né? O rootkit já está compilado, é um .so, ele é feito para 64, 32 e ARM também. Então, de repente, tem uns Raspberry Pi onado aí pelo mundo, porque é claramente preocupado em funcionar para ARM. Tem os detalhes assim, de ARM. O cara se preocupou mesmo. Bom, e aí ele testa, né? Primeiro ele dá um warning lá. O que é isso, warning, né, velho? Você pode ter sido vítima de pirataria. Essa cópia do Embryo não é genuína, tá ligado? O rootkit pirata. A funcionalidade pode estar limitada. Chama a Microsoft para resolver esse problema. Que viagem, né, velho? Tá aqui a questão do ARM, né, que eu comentei. E aí ele vê se o cara tem um ambiente baseado em 1, né, tipo CentOS e por aí vai, ou se é apt-get, né, os debianianos aí, e pá. E aqui entra a parada, velho, que ele até avisa aqui, ó, isso aqui pode realmente foder os bagulho. Tipo assim, não mexa. Pô, não libera esse vídeo não, velho. Por favor. Tá. Não, porque... Caralho. Bom, e aí, o que ele faz ali, né? Ele cria uma variável chamada LDSO preload. É só uma variável dentro desse script, tá? Não tem a ver com aquela variável de ambiente, não. Só o nome, né? Mas parece. Mas é uma variável dentro do script aqui, não tem nenhuma mágica, não. Essa variável vai conter uma string, que vocês vão olhar ali, quem já matou aí de shell e tal, é ld.so e vai ter 7 caracteres randômicos ali. Então vai ser ld.so, 7 letras, 7 coisas randômicas. Não só letras, né? Que ele está pegando 0 a 9 também. 7 caracteres randômicos. Letras e números, certo? Se você lembrar olha do que eu falei antes, daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mesmo número de caracteres. O foda foi conseguir entender isso depois que já estava feito, tá ligado? Mas com esse script foi mais fácil. Bom, depois que ele faz isso... Onde é que ele está fazendo isso? Ah, está aqui. Né? Ele começa a criar o que ele chama de Magic Num, que vai ser basicamente o que ele vai usar para o ID, o GID do usuário. E você vê que é tudo randômico, ou seja, vai ser por instalação. Então não tem uma regra assim, se você achar um arquivo com um nome tal nessa máquina é porque ela está infectada. Os bagulhos são randômicos, sacou? Isso, o script de instalação, caso esse script seja realmente do rootkit, porque eu não sei, eu achei ele aí, prova que não é. Então ele fala lá, inclusive, ó, necessita ser root, porque ele vai fazer coisas de root aqui. Né? Ele usa um Python, aí eu já não sei de onde veio, se esse script existe, se é dele, sei lá o que é, mas que basicamente gera uma senha, um hash de uma senha do mesmo, provavelmente do mesmo jeito que o PAN precisa, né, para ele poder usar. Aqui é quando dá algum problema, né? Eu realmente espero que você saiba o que você esteja fazendo. Você tem 10 segundos. Não sou responsável se você quebrar esse bagulho. Não estou brincando. Legal, cara, né? Tem um senso de humor fantástico. Bom. Aí ele cria um diretóriozinho. E essa é a parte critical. Fuck everything up, section don't touch. E começa uma brincadeira aqui. Cara, o bagulho mais louco, que eu achei uma das paradas mais legais assim, desse rootkit, tirando esses comentários fantásticos, fucking tudo, isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, você está vendo que ele pegou o caminho, essa variável LDSO32, ele pegou um caminho do loader do Linux,
se for 32, e o caminho do loader do Linux, se for 34. Na verdade, ele pegou dos dois, ele nem testou a arquitetura. Ele já pega logo dos dois para ver qual é. Depois ele cria um atalho para elas com esses nominhos aqui. ld.so, esse é um diretório, né? Isso aqui é um diretório que ele criou aqui em cima. Ó. Ele cria um atalho, uma chamada 32 é o nome do arquivo, que é essa biblioteca, um atalho para ela, e o outro chamado 64, que é um atalho para essa aqui. Essa é a original, é o caminho real de onde o loader do Linux está. Lembra que eu falei que é o loader que lê a variável de ambiente ld preload, e é o loader que lê aquele arquivo etc preload? E o nome desse arquivo, ld.so.preload, está dentro desse loader. O loader é uma biblioteca, é um binário. Concordam? Se ele lê um arquivo etc, caralho, isso aí, é porque esse nome está dentro dele. O maluco, meu irmão, usou o sed para dar um search e replace nesse nome dentro do loader do Linux e trocar pelo nome que ele criou, que é o nome aleatório. Tipo assim, Não, eu vou nesse aqui. Foi? Não, não foi. Sacanagem, velho. Eu fui mostrar a porra que não era pra mostrar. O cara tá aí, já desligou o bagulho todo. Pô, aqui não tem nenhuma luz, velho. Ah, mas o Mac tá com energia aqui, essa tomada. Bom, depois que o cara fez isso, o que acontece com o loader do Linux dessa máquina? Ele falou que tem mais 20 minutos porque faltou energia. Não falou? Oh. Falou. Viu? Falou de novo. 40 já. Já que ele fez um patch no loader do Linux, audacioso o cara, né, velho? O bagulho é um binário, e o cara usou sed no binário, que é para usar em texto, assim, né? Pelo menos o autor imaginou que as pessoas fossem usar no texto. Expressão regular dentro do binário. Mas, enfim, essa parte está em texto dentro do binário. E aí, mudou. E aí faz sentido, porque se eu pegar aqui o... essa máquina já... Caralho, essa aqui já está rucada, velho. Mas vamos lá. Vamos ver se rola. Ixi. Eu nem tô lá, velho. Adriana. Eita, tô mostrando um monte de porra que não era. Caralho. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem essa string dentro dele. Como o cara usou o sed ignorou o fato de ser binário, procurou a string, achou, substituiu. Beleza, funcionou. É audacioso, não é uma solução elegante. Janela. Mas não precisa ser elegante, né? Exato, funciona. E é criativo, eu acho. Bom, depois disso, aí vem um processo básico. Né? O cara pega as bibliotecas do rootkit, que é esse embryon.so, né? Lembra que eu falei do strace, para você fazer o trace de funções lá? Ele também faz uma strace.so para hoocar o strace. Então, quando você dá o strace, você não vê também se qualquer coisa, se o strace imprimir qualquer coisa relacionada ao Embryon, né? Você não vai ver também com o strace. O strace usa uma biblioteca, uma syscall chamada ptrace, que é quem ele hooka, né? A chamada para ela. Então, o strace, o ltrace, nenhum dos três vai funcionar. Tipo assim, o maluco tomou esses três cuidados. A rede, aquela cacetada de funções da glibc que eu mostrei, e mais o cuidado do strace não funcionar também. Quer dizer, funciona, mas não mostra as coisas relacionadas ao rootkit. Ok? Bom, depois disso vem uma série de coisinhas aí. Né? Muita coisa também eu não tive o acesso completo e tal, então não sei exatamente de onde está vendo, se está errado, se tem bug, se não tem. Mas ele basicamente pega essas bibliotecas, uma biblioteca, né, do embryon.so, coloca num diretório oculto, que ele chamou de .ldso, esse é o diretório, né, e dentro do arquivo etc.
TC barra, né? ld.so ponto, aquela string randômica de 7 caracteres, que agora bate com o que está dentro do loader, porque ele patchou o loader, né? Tem o caminho dessa biblioteca. Pronto. Feito isso, todo mundo, todos os binários do sistema que você chamar, que o administrador chamar, escritos em C, né, que dependem da libc, vão chamar as funções do rootkit. Né? E o que essas funções fazem? Bom, na prática, essa parte de hooking é basicamente, não vale a pena ficar olhando aqui função por função, até porque tem um monte e eu não tenho mais tempo, mas na prática o que elas fazem é não permitir que o rootkit seja descoberto, não ser listado. Né? Não tem muita coisa interessante do ponto de vista de código nela. O que eu acho interessante nesse caso aqui é como ele fez a parada. Né? O código da função que oculta, beleza, né? Ele basicamente olha lá. Eu fiz algumas análises aqui que eu vou comentar, mas eu foquei assim no geral, né? No que ele tem de feature, o que esse rootkit oferece. Acho que eu vendi bem até. E se o cara estiver vendendo, vai ser doido, né? Bom, a primeira coisa é um componente, que é uma backdoor, que ele chamou de speon, ou se é que é assim que pronuncia essa porra. Alguém sabe o que é? Ah, vale, não tem ninguém viciado em Pokémon aí. Não tem. Lógico que tem. É outro Pokémon, né? Que é um outro, sei lá, outro Pokémon. E aí, esse é uma backdoor, né? Que ela funciona da seguinte maneira, né? Ela fica capturando todos os pacotes que entram nesse sistema. Então, tudo na sua rede está sendo olhado, mas ele nem usa. Ele é até legal, assim, né? Ele pega a informação, mas não manda para ele. Ele só está olhando o que está entrando. E ele espera chegar um pacote. Eu falei ele está rindo, é tu, né? Não é tu, não? Eu falei, ele nem usa, aí o cara fez assim. Tipo, uso sim, tá ligado? Ele espera um pacote TCP chegar com aqueles parâmetros no cabeçalho TCP lá, né? Então, o sequence number, o número de sequência lá, deve ser C4 em hexa, um EC number C500 em hexa e o ID, né, do IP identification, um campo lá do cabeçalho TCP, tem que ser 0FB1. Se esse pacote chegar, né, essa backdoor ela conecta de volta. Como ele ficou olhando todo o stack de rede aí usando a própria libpcap, ela conecta de volta no IP de quem mandou esses pacotes. Ou seja, é uma conexão reversa, né, que o cara pode usar a qualquer momento. Basta ele mandar. E para mandar um pacote com esses 3 bagulho aqui, eu testei, basta um HPing, aqueles bagulho, né, que o nosso cara manja de rede aí. Já foi no passado distante. O HPing, você bota lá HPing menos... Bom, você consegue lá, menos C e tal. Você define esses parâmetros, manda um pacotinho lá, ele vai conectar de volta. Só deixar uma shell aberta, né, sei lá, um netcat, o que você quiser, uma coisa aberta lá, e ele manda de volta. Cara, interessante. Como esses valores não são randômicos, aqui eu acho que o cara pecou, né? Ele não deixou isso randômico. Então, mas assim, nada que alguém não consiga mudar. Mas aí sim já dá para fazer uma regrinha de rede, tipo um IDS, um Snort, uma galera assim, né? Para poder pegar esse cara aqui. Provavelmente, eu acho que esses appliances de redes olham esses cabeçalhos, né? Eu estou falando besteira, não? Olha, é possível criar uma regra assim, né? Show de bola. Eu até tentei, aí baixei o curso do Spooker de Snort pirata. Fiquei lendo lá, mas achei muito difícil, aí eu não fiz a regra. Tá na internet, tá no torrent. É sério. Tá aqui a análise da função, bom, um monte de jump, foda-se, né? E uma call lá para o back connect, que é o nome da funçãozinha. Essa é a parte da biblioteca que faz do espion, da backdoor, né? Que faz a conexão de back. De volta. Reversa. Porra, essa dúvida. Essa parte eu já comentei, né, que é a parte de esconder os arquivos de configuração e do tracing. Né? E tem... tá aqui a parte de pacote. Não, é isso. Bom, e aí o que acontece? Essas são os principais features dele. Né? Faz a conexão reversa, faz a parte do PAN. Cadê o PAN? PAN. Faz a parte do PAN, ou seja, o cara também pode conectar via SSH, ele não depende dessa backdoor. Certo?
Ele pode conectar via SSH. Se ele tiver um acesso local à máquina físico, e por que não? Né? Você instalar isso na sua empresa, pode instalar, não tem problema. Você vai logar sem o usuário, o PAN já está rookado também, então você loga localmente lá, Alt F1, pá, tranquilo, sem problema. Se for via SSH, se for via backdoor, ou seja, tem várias maneiras de autenticar nessa máquina. Depois que autentica, você faz o que você quiser. O rootkit normalmente é assim, não é que ele tem uma função específica, não dá para falar assim, sabe o que esse cara faz? Nada, ele deixa você fazer. Né? Ele toma cuidados para não ser descoberto, e o autor do rootkit, ou o operador, né, seja quem quer que tenha instalado, vai basicamente ter uma shell de root lá dentro e vai fazer o que quiser, rouba informação, sei lá, apaga, cria uma bot para derrubar o Krebs on Security. Né? Porque esse é do Krebs on Security, eu desconfio que tem bagulho aí, porque... Você pode falar isso? Não. Não, era só porque... Onde que eu tô? Porque teve bagulho de... Como é que chama? IoT, né? Tá, rolou umas paradas assim, Raspberry Pi, ARM, entendeu? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver. Não tem nada mesmo, não tem nada mesmo. Não tem, não. Não. E aí, aqui, cara, esse é o funcionamento dele, né? Eu vou falar mais um pouquinho, já estou encerrando, para ficar tranquilo. Eu sei que tá difícil. Mas tá vendo? Estamos indo. Aqui são todos os arquivos, né, que foram encontrados. É arquivo pra caramba, né? Todos eles, esse barra-bin aí, não é que o cara está no barra-bin do sistema, né? Dentro daquele diretório .ldso que ele criou, é que tem um diretório bin, ele criou tipo um file system tree ali dentro também, que ele separa os binários no lugar, as configurações no outro, tem várias paradinhas, organizado o negócio. E aí dentro do barra-bin, do barra-bin dele, não o barra-bin do sistema, né, ele tem esses carinhas aí. Ele tem uma versão do apt-get e do yum que ele reescreveu, né, e depois ele chama o original, claro, que não precisa de root. Então só ele consegue, o cara que instalou o rootkit, entra nessa máquina e sem root ele consegue instalar programas, apt-get, install, tudo isso sem root. Não testa se é root, faz um monte de zoeira lá. Eu não sei, isso aí eu não analisei exatamente para dizer como é que funciona com perfeição. Mas tem... Bom, enfim, os arquivos desse rootkit eles foram compartilhados, né? Foi o que a gente combinou. Falou, velho, não vai fazer sentido se a gente fizer essa análise toda, publicar e não entregar nada. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse cara e fez o upload, né? O cara, por favor, não. Pro VirusTotal, então uma porrada de gente da comunidade pegou esses arquivos, analisou, adicionou detecção, o que não vai adiantar muito, porque o cara muda uma linha, sei lá, muda umas paradas aí, e daqui a pouco ele faz outro, não sei. Mas o que aconteceu a parte engraçada, tá lá o que eu falei, a versão de ARM e tal. Esses hide ports, prompt log, aqui tem um logzinho de funcionamento. Hide ports são a porta que a backdoor vai funcionar, é configurável, a porta. Não aqueles sequences, aqueles IDzinhos, mas a porta né? E tem até um bináriozinho que é esse X aqui, que ele chamava de unfuck, que desinstala o rootkit. Desfode a máquina. Bom, e a parte legal... Mas tu pode religar essa parada, eu estou muito nervoso. O maluco, velho. O maluco falou pra mim, ó. Ele falou que não está chateado comigo. Isso foi uma mensagem que ele me mandou. Porque depois que isso foi ao ar, provavelmente ele vendeu pra caramba, né? Porque o negócio fez... Eu não sei qual foi o efeito disso. Mas o rootkit dele ficou famoso. E aí ele falou pra mim que ele não está chateado. A gente teve uma conversa antes. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, velho, esse cara tá... Porque ele mandou assim, me manda uma mensagem privada. Aí eu olhei o nick e eu olhei que tinha uns bagulho assim meio... Tinha uns nomes, né, similares, assim, no meio dos rootkit ali e tal. Aí eu falei, putz, fudeu. Né? Fudeu. Mas eu não fiz nada para atrapalhar ninguém. Eu só analisei uma parada lá que estava lá. Entendeu? Não, mas foi legal. Na realidade, eu estou fazendo essa brincadeira aqui, mas foi um posicionamento dele que me impressionou, achei bacana. Onde ele fala lá, para clarificar, né, eu não estou de nenhuma forma chateado com você. Eu acho que foi um post, né, que foi lá no blog da Trend, muito bem escrito. Que legal.
o autor elogiou. Então, é engraçado que um monte de gente falou assim, cara, é muito louco, né? O povo, velho, a comunidade de segurança tem uma galera, o Nelson vai falar isso amanhã, vai ser muito legal. Hoje? Então. Tem uma galera, velho, fora da casinha pra caralho, que assim, velho, o que você quer, velho? Tipo, dá vontade de pegar um maluco metendo um tobogã de gilete, uma piscina de álcool embaixo, pra ver se o cara acorda. Porque o cara... Não, quando eu postei, a galera no Reddit, tá ligado o Reddit, né? O zoológico mundial de comentários. A galera foi lá, essa análise tá toda errada. Não é assim que esse rootkit funciona. Ponto. Eu falei, pô, mas então qual é a parte que tá errada? Não, tudo. Então eu tô maluco, né, velho? Porque o bagulho tá ali, funcionou, as máquinas estão routadas aqui, o bagulho todo, e tá tudo errado, mas beleza. O outro já falou assim, não, mas não é bem assim não, tem coisa aí que não tá aí certa não. Falei, beleza, fala aí o que é. Não, tem coisa aí. Aí o outro veio falar assim, esse rootkit é muito ruim, é muito velho, muito antigo, né? E se você tivesse googlado, você saberia que esse rootkit foi feito em 2000 e não sei quanto. Tal. Aí eu googlei, foi realmente feito em 2000 e não sei quanto, mas quem garante que a versão que ele... E vazou o rootkit, sei lá. Quem garante que a versão que vazou era a que eu tinha? E não era. A versão que eu tinha era mais nova e funcionava diferente. Então era muito louco que o cara, de repente, viu esse rootkit, pegou uma versão lá de 10 anos atrás, não sei, olhou, aí, sei lá, não tinha a backdoor, a Spion, por exemplo. Aí eu falei que tem a Spion, o cara falou falou merda. Entendeu? Quem garante que eu analisei a mesma que ele? Né? Tinha, porra, tem um hash lá, velho. Eu juro que tem. Né? Mas eu fiquei até um pouco preocupado. Falei, pô, será que eu falei tanta merda? Beleza, eu paro de trabalhar. Mas quando o autor falou que estava certo, eu falei, velho, agora o maluco que manja. Entendeu? Chupa, tá ligado? Pode. Eu, hein? Mas ele falou que tem espaço para desenvolvimento, né? Ele pode ajudar a desenvolver melhor o artigo, melhorar. Eu falei, certamente você pode ajudar, né? Você fez o bagulho. Eu fiquei aqui me fudendo com um monte de desassembly, né? E tu podia ter falado antes. Mas, enfim. E ele falou e tal, não sei o quê, e ainda falou, duvido que você tenha alguma razão para confiar em mim. Eu confio em você. Você vai estar me vendo aí agora, eu confio em você. Confio sim. Não acho que foi. O que ele falou, e a gente fez até uma menção aqui, ó, no blog da Trend. Infelizmente, depois que uma coisa é blogada, dificilmente alguém volta lá para ler, para ver se teve update, né? Mas a gente fez aqui uma mençãozinha. Acho que está aqui embaixo. Espero que tenha feito, velho. Outra merda, né? Ao vivo. Aqui. O cara falou, ele explicou, né, que ele baseou o rootkit dele em outros rootkits, que é o Jinx 2, e o Azazel. Eu olhei esses caras, eu não conhecia, foi legal pra caramba de ter esse aprendizado, eu não conhecia nenhum desses rootkits. Os 3 estão no GitHub, né? Então, vocês podem baixar e testar aí. Eles realmente têm esse esquema da LD Preload, eles fazem essas paradas aí, o cara basicamente pegou essas ideias, mas ele melhorou um monte de coisa, mudou um monte de coisa e criou o dele, né? E ele completou, dizendo que a intenção dele não era que isso fosse usado por crime. Entendam bem, né? Não era para rootar a máquina, é óbvio que é para rootar a máquina. Mas a intenção dele não era que isso fosse utilizado por cybercrime. Era para rootar máquinas. Assim, você acorda, vou rootar alguém. Não, é sério. Porque assim, às vezes você precisa... Mas financeiramente motivado, eu digo. Tipo, e ele falou assim, cara, se vocês, né, uma empresa de segurança assim, tipo, de vírus e tal, não sei o quê, encontraram, é porque alguém usou pro crime e não era o que eu queria. Era um bagulho entre uns amigos aqui, umas paradas nossas aqui e tal. E vazaram. Ainda falou assim, me passa o que você tem, porque eu quero ver quem foi, que eu vou pegar o cara e tal. Falei, velho, a gente não pode ter muito contato, não sei se você tá ligado. Não vai ser uma amizade boa disso. Alguém vai pra cadeia e provavelmente eu. Tipo... Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o Embrion, gente. Muito obrigado por vir.